Você precisa colocar meu nome na escritura do seu apartamento. O choque me paralisou, as palavras de Nuno ecoavam na minha cabeça como um sino e meu coração disparava. Meu apartamento era meu refúgio, construído com anos de sacrifício, e eu achava que estava prestes a compartilhá-lo com o homem dos meus sonhos. Mas sua repentina exigência de reivindicá-lo como seu revelou uma verdade perturbadora. Eu não estava apenas me casando, eu estava prestes a ser invadida. Mas que diabos foi isso? Pensei enquanto tentava processar o que ele disse. Olhei ao redor, sentindo a familiaridade do meu lar se transformar em um campo de batalha. Nuno, brincadeira, não é? Eu disse tentando manter a calma, mas a incredulidade escorria pela minha voz. Ele se aproximava de mim, com a expressão firme, como se estivesse simplesmente fazendo um pedido razoável. Não é nada demais, é o certo a se fazer. O certo para quem? Eu tentei me lembrar do que sentia por ele, mas tudo o que consegui ver era um controle despudorado se instalando entre nós. Você sabe que esse apartamento é tudo o que eu tenho. Tem alguma ideia do quanto lutei para conseguir isso? Ele cruzou os braços, como se estivesse me avaliando. Nair é só um nome. Precisamos ter segurança como casal. Segurando as lágrimas, eu me forcei a articular uma resposta. Segurança, Nuno. Segurança é muito mais do que um nome na escritura. Senti um frio na espinha. Estava crescentemente ciente de que, se aceitasse isso, estaria abrindo meu mundo a um maníaco controlador. Estamos construindo uma vida juntos. Tem que haver confiança, insistiu ele, e tem que me soou como uma ordem. Meu coração batia forte contra as costelas enquanto me lembrava de todos os momentos que pensara ter construído juntos. Mas agora tudo parecia uma ilusão. Eu pensava que ele era meu parceiro, não um controlador. O que mais você deseja, Nuno? Meu CPF também? A raiva subia enquanto eu falava, e suas feições se transformaram em um misto de mágoa e confusão. Não é assim que você deve enxergar. Estou tentando proteger nosso futuro. O futuro, eu não sabia mais o que pensar. Esperava um casamento saudável, mas ele estava me oferecendo desconfiança disfarçada de segurança. Desculpe, mas isso é inaceitável, forcei-me a dizer, embora minha voz tremesse. Ele mudou de estratégia, sua expressão ficando mais intensa. Nair, você ainda vai mudar de ideia. Pense bem. O que? Em cima dessa pressão, essas palavras feriram meu senso de autonomia mais do que eu podia imaginar. Eu não sou uma decisão que você pode simplesmente tomar por mim, Nuno. Ele fez uma pausa, como se estivesse herdando uma versão de mim que não existia mais. A tensão na sala crescia, e eu sentia que o ar estava rarefeito. A necessidade de controle que ele estava me impondo me fazia querer sair, correndo pela porta da frente e nunca mais voltar. Ele avançou um passo, a frustração pulsando na sua voz. Nair, você está reagindo de forma exagerada. Olhe ao seu redor, isso é o que casais fazem. Meu estômago revirou. A ideia de que ele estava atravessando os limites de forma tão natural e irrestrita me deixou atordoada. Casais respeitam o espaço um do outro, destacam o valor de cada um. Ele não entendeu. Acho que você não está enxergando o que isso significa. E aí, uma faísca de determinação surgiu em mim. Não, Nuno, o que você não está enxergando é que isso não é amor. Isso é controle, ele hesitou, mas rapidamente se reergueu. Você está sendo irracional. A raiva me envolveu como uma onda. Irracional, eu estou defendendo minha vida, Nuno. O apartamento não é apenas um lugar, é a minha conquista. O silêncio que se instalou falava mais alto que qualquer grito. As luzes pareciam mais brilhantes ao meu redor e, mesmo assim, eu me sentia envolta por sombras. Uma batalha estava se desenrolando, mas a defesa da minha autonomia era uma luta que eu não podia perder. Você não vai me fazer sentir insegura na minha própria casa, eu disse, a voz decidida. O sorrisinho que ele tentou segurar se transformou em uma expressão de desapontamento. Se você realmente me ama, deveria querer compartilhar isso. E ali estava o argumento imbatível dele. Amor transformado em chantagem. Amor não deveria ser uma imposição. Eu respirava fundo, determinada e agora mais forte do que nunca. Desculpe, Nuno, mas isso está errado. E eu não posso aceitar isso. Meu apartamento virou o campo de batalha da nossa relação e eu estava disposta a lutar por ele. Percebi que a decisão que eu tinha pela frente não era meramente sobre uma escritura, mas sobre o controle que estava se infiltrando em cada aspecto da minha vida. E em meio a isso tudo, uma ideia começou a tomar forma na minha mente. Eu precisava de ajuda. Eu vou pensar sobre isso, respondi, mas dentro de mim já sabia o que fazer. Havia uma conexão que precisava restaurar, e isso não aconteceria enquanto continuássemos nesse jogo perigoso que Nuno estava jogando. Não, 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 Nuno. Não dá para você simplesmente pedir isso. As palavras saíam da minha boca com uma força que eu não sabia que tinha. A preocupação e a raiva se misturavam em um turbilhão dentro de mim enquanto a discussão ecoava em nosso apartamento. Ele me encarava, tentando manter um semblante calmo,
mas a frustrante expressão nos olhos dele me dava a impressão de que ele só estava brincando com fogo. Minha mente fervilhava com a ideia de que era preciso fazer algo, alguma coisa, antes que essa situação escapasse de controle. A verdade era que o pedido dele de colocar seu nome na escritura foi um divisor de águas. O que deveria ser um momento feliz antes do casamento estava se transformando em um pesadelo. Decidi que precisava desabafar com alguém, então peguei meu celular e liguei para Diana, minha melhor amiga. Ela sempre soube o quanto eu lutei para ter meu próprio espaço, e eu precisava da visão dela, alguém que não estivesse envolvido nessa bagunça. A voz dela se acendeu na linha, cheia de energia. Oi, Nair, está tudo bem? Você não parece bem. Diana, eu preciso muito falar com você. Você pode vir aqui? Dentro de alguns minutos ouvi a campainha. O coração acelerou. A minha própria antecipação de um alívio me fez querer gritar de frustração. Ao abrir a porta, vi Diana com uma expressão preocupada. O que houve? Ela entrou e eu fechei a porta atrás dela, contando tudo. A cada palavra que saía da minha boca, a indignação crescia dentro de mim. Nuno quer que eu coloque o nome dele na escritura do meu apartamento, Diana. Diz que é segurança e que eu estou sendo irracional por não aceitar. Mas que loucura, Nair. Ele não pode fazer isso. Uma onda de alívio me consumiu ao ouvir sua resposta. Você viu a verdade e não é amor, é controle. Você tem que pensar na sua autonomia. Minhas mãos tremiam e a frustração ficou ainda maior quando pensei em tudo o que Nuno fazia. Mas e se isso for só um sinal de compromisso? E se eu estiver exagerando? Diana balançou a cabeça, firme. Não, não é uma questão de compromisso. Ele está tentando tomar conta da sua vida. Isso não é relacionamento saudável. Aquilo me deu a força que eu precisava. Se Diana estava certa, eu tinha que me proteger. O desejo de manipular a situação cresceu. E se eu? Se eu prometesse a ele que colocaria o nome dele na escritura, mas secretamente encontrasse uma forma de me proteger, não posso deixar que ele pense que eu sou fraca. A ideia se formando em minha mente parecia um plano. Diana assentiu, os olhos fixos em mim. Sim, isso pode funcionar. Assim você pode ver o que ele realmente pretende e se precaver. O velho sofá da sala ficou pequeno para a quantidade de estratégia e potência que me envolvia naquele momento. Isso dá espaço para você já ir planejando o que fazer se ele mostrar mais sinais de controle. Você pode começar a registrar tudo, conversar com um advogado, algo assim. As ideias que brotavam agora pareciam uma rede de segurança temporária e de repente me senti mais forte. Você está certa. Preciso de provas, algo que mostre a verdadeira intenção dele. O brilho nos olhos de Diana me encorajava e a força dela se misturava à minha determinação. Então vamos fazer isso. Você vai agir normalmente, mas por dentro vai se movimentar. Uma nova emoção, quase como uma adrenalina, percorria meu corpo. Sentia que em algum lugar uma Nair luta estava despertando. Precisava saber sobre as intenções de Nuno, e essa promessa de ocultação foi a saída que eu precisava para começar a luta pela minha autonomia. A partir dali, tudo o que eu anotasse poderia ser vital. Um dia, no mínimo, vou precisar me defender. Nos dias que se seguiram, eu mantive a fachada com Nuno. Sorria quando ele estava por perto, questionando discretamente sobre seus planos, como se nada estivesse acontecendo. E por trás disso, secretamente comecei a juntar provas, criando um dossiê. Eu me sentia como uma espiã em um jogo arriscado, sempre atenta aos mínimos detalhes. Precisava de um advogado e marquei uma consulta. Era hora de entender meus direitos. Você não vai conseguir me controlar, Nuno, eu sussurrava para mim mesma, nos momentos em que a ansiedade ameaçava me dominar. O café que tomamos juntos costumava ser uma rotina que eu adorava, mas agora cada gole parecia amargo. Como pude me corromper tanto ao me deixar conduzir por um homem que não respeitava o que eu construí? Mas, na solidão do meu apartamento, crescia em mim um espírito resiliente. As risadas e as discussões sobre casamento se tornaram um contraste doloroso, mas mantive o foco. Era como se eu estivesse vivendo uma farsa, e as máscaras eram cada vez mais pesadas. A cada pensamento, a cada novo detalhe que eu registrava, eu me sentia mais próxima de perder o medo e contar a verdade. O que provavelmente seria um conto de fadas, estava se transformando em um desafio imenso, e eu era a heroína empoderada lutando por sua vida. Numa certa noite, enquanto refletia sobre minhas anotações em uma folha, a porta rangia. Nuno entrou e me olhou com curiosidade. O que você está fazendo aí tão séria? Sorri, mas meu coração disparou. Só organizando algumas coisas para o casamento, eu disse, tentando soar relaxada. Ele se aproximou, mas havia algo em sua presença que me fez recuar um pouco, um frio na espinha. Certo, ele respondeu, a desconfiança pairando no ar. Meu plano estava em andamento e a próxima fase se tornaria crucial. Desde que decidira lutar pela minha autonomia, estava mais viva do que nunca. Nuno não sabia, mas eu estava me preparando para enfrentar a batalha final. Eu tenho que ver isso com meus próprios olhos.
Minhas mãos tremiam quando segurei a maçaneta da porta do meu apartamento e o peso dos últimos dias me esmagava. O que eu estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Aquele era o momento que eu tanto esperava e ao mesmo tempo temia. Nuno não sabia, mas eu havia acionado a polícia. Minha coragem me levava à beira de uma batalha que seria decisiva para minha liberdade. Olhei para Diana, que estava ao meu lado, uma presença firme e decidida. Está pronta? Ela perguntou, sua voz suave mas cheia de força. Respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão dentro de mim. Sim. Ao abrir a porta, o cheiro familiar do meu lar misturou-se com um pressentimento inquietante. O apartamento estava em silêncio, mas sentia como se o ar estivesse carregado de tensão. Nuno, você está aqui? Gritei, minha voz reverberando pelas paredes. O silêncio foi a única resposta, mas eu sabia que ele viria. Meu coração batia acelerado enquanto esperava. Um frio na espinha me fazia pensar nas últimas conversas, nas jogadas manipulativas que ele havia usado para ter controle sobre mim. Encarei a sala, em busca de qualquer pista daquele homem que um dia eu pensara ser meu príncipe. A porta do quarto se abriu devagar e Nuno apareceu, com um sorriso que não conseguia esconder a apreensão. Nair, o que você está fazendo aqui? Sua voz era suave, mas havia algo em seu olhar que me dizia que ele sabia que algo estava prestes a desabar. Eu vim buscar a verdade, declarei, cada palavra saindo com uma força renovada. E a verdade é que você está me enganando. O que ele fez foi um movimento rápido, mas eu já estava preparada. Não era só minha força física que eu estava usando. Era toda a minha determinação, aquela que construí dia após dia enquanto lutava por minha independência. Ouvi sirenes ao fundo e meu coração pulsou ainda mais forte. A polícia está vindo, Nuno. Você não pode mais controlar minha vida. Ele deu um passo em minha direção, mas estava claro que não tinha ideia do que ele estava prestes a enfrentar. Você não sabe o que está falando, Nair, isso é loucura. O tom de deboche na sua voz me irou. Loucura? Você realmente tem coragem de dizer isso depois de tudo que você fez? Numa fração de segundo, a ira me invadiu e eu falei. Você forjou um certificado de casamento para ter controle sobre o meu apartamento. Olha só o que você fez. Ele hesitou por um momento, mas logo recuperou a compostura. Isso é só um mal-entendido. Meu estômago se revirou diante da sua audácia. Mal-entendido? Como assim? Você acha que eu sou boba? O que viria a seguir era o teste final. Mantive o olhar fixo, tentando imbuir a certeza que eu sentia em meu interior. Era a dúvida ali na expressão dele que me dava um gostinho de vitória. Então, de repente, a porta se abriu novamente, e a equipe da polícia entrou, seus rostos sérios e determinados. Polícia, o que está acontecendo aqui? O alívio e o medo se misturaram dentro de mim, mas eu precisava mantê-los sob controle. Eu estava na minha casa, era meu território, e essa era a hora de mostrar a verdade. Ele forjou um documento de casamento e tenta controlar a propriedade que me pertence, declarei, gesticulando afirmativamente para Nuno. Ele não pode fazer isso. A tensão preenchia o ar enquanto os policiais olhavam para Nuno, que começou a suar frio. Ninguém precisa se preocupar. Foi só uma confusão? Ele falou, sua voz agora falhando. Um dos policiais se aproximou dele, sua postura firme. Senhor, temos informações sobre um certificado de casamento forjado. Podemos verificar? Nuno começou a se mexer, claramente nervoso. Não, isso não é necessário. Não sou eu que estão procurando. A cada palavra dele, eu sentia mais a necessidade de me proteger. Mas não seria fácil, ele estava perdendo a compostura rapidamente. Nós apenas precisamos checar, senhor, disse o policial, e um outro se afastou para fazer a busca dos documentos. Enquanto a tensão aumentava, eu sabia que a única saída para ele seria tentar virar a situação contra mim. Nair, você não precisa fazer isso. Vamos conversar em particular, ele começou a dizer, mas a segurança da minha decisão estava profundamente enraizada. Não, Nuno, você não pode mais ser o controlador aqui. Os policiais logo retornaram com o documento na mão. Este documento parece irregular, um deles declarou, enquanto a expressão de Nuno mudava de ataque para desespero. Não, isso não é possível. Ele estava no campo de batalha agora e não havia como escapar. Você vai ser preso por forjar um documento oficial, disse o policial, enquanto colocava as algemas nele. Nair, por favor, não faça isso. O desespero estava estampado em seu rosto, mas eu não sentia pena. O que ele havia tentado fazer comigo não tinha justificativa. Você tentou me controlar, Nuno. Agora é hora de você arcar com as consequências. A adrenalina percorria meu corpo enquanto as algemas estalavam. Ver Nuno ser levado para fora fez minha respiração se estabilizar, como se um peso imenso tivesse sido tirado das minhas costas. Isso tudo foi por causa do seu controle, Nuno. Você nunca quis estar comigo e sim sobre mim. Assim que ele desapareceu na esquina da rua, a sensação de liberdade tomou conta de mim. A batalha havia sido intensa, mas sair vitoriosa tornou tudo valioso. Diana se aproximou e me abraçou.
Você foi incrível, Nair. Estou tão orgulhosa de você. Uma sensação de empoderamento invadiu meu ser. Meu apartamento, meu lar, agora estava livre da manipulação e do desrespeito. O peso das inseguranças deu lugar a um fluxo de nova energia, um recomeço. Eu vou transformar este lugar em um verdadeiro lar, murmurei para mim mesma. Ele não tinha o direito de destruir tudo pelo que eu trabalhei, e agora eu estava determinada a reverter os danos. O que antes parecia uma prisão, agora se tornava um espaço de paz e liberdade. A luz entrava pelas janelas, refletindo uma nova vida cheia de possibilidades. Transformar meu apartamento em um lar novamente seria a parte mais doce dessa jornada de resiliência e empoderamento. Com um sorriso no rosto e o coração batendo forte, eu sabia que tinha conseguido recuperar não apenas meu espaço, mas também minha essência e identidade. Ninguém jamais teria controle sobre mim novamente.